Meu nome é Ni-Mias, e esta é a minha incrível jornada. Uma história de superação que viu um simples copeiro se transformar em um influente líder, enquanto restaurava a grandiosa cidade de Jerusalém. Para entender minha caminhada, é preciso compreender que minha vida me afastou de minha terra natal por longos anos. Meu povo, devido a seus pecados e resistência à orientação divina, foi levado cativo e exilado de Israel. Esse exílio foi resultado das devastadoras investidas do rei Nabucodonosor da Babilônia, que capturou e deportou inúmeras pessoas. Profetas como Jeremias já haviam previsto esse período de cativeiro, com a promessa de que duraria 70 anos antes que o povo pudesse retornar a Israel. O tempo passou, e embora o rei Nabucodonosor tenha falecido, o cativeiro persistia, agora sob o domínio do rei Artaxerxes da Pérsia. Mesmo ocupando a humilde posição de copeiro do rei, fui designado a viver na grandiosa capital persa, Suzã, dentro da majestosa cidadela, o fortificado palácio persa. Fisicamente estava na Pérsia, mas meu coração e interesses estavam a 1.300 quilômetros de distância, em Jerusalém. Minha motivação estava em obter notícias daqueles que haviam retornado, questionando sobre o estado do povo e da cidade. Alguns poderiam achar que alguém na minha posição teria preocupações mais imediatas, mas meu coração estava voltado para as questões divinas, e meu fardo recaía sobre o remanescente de Judá. Mesmo que eu não tivesse sofrido diretamente as aflições deles, sentia uma profunda conexão. E então, um dia, alguns de meus irmãos e compatriotas de Judá chegaram, e indaguei sobre o estado do remanescente judeu que havia retornado a Jerusalém após o exílio. As notícias que recebi eram desanimadoras. Aqueles que haviam retornado enfrentavam inúmeras adversidades e desonra. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas, e seus portões haviam sido reduzidos a cinzas. O povo os chamava de sobreviventes, um título que não inspirava esperança. A fragilidade da cidade e de seus habitantes estavam entrelaçadas, pois uma cidade desprotegida tornava-se vulnerável a inimigos e ataques. A ausência de muralhas representava uma ameaça constante e o risco de perderem seus bens mais valiosos, já que a cidade carecia de defesas eficazes. Uma cidade desprotegida gerava ansiedade, pois seus habitantes nunca sabiam quando seriam atacados. O templo podia ser reconstruído, mas era impossível adorná-lo, uma vez que qualquer riqueza estaria à mercê de ladrões. Diante dessas notícias, fiquei sem forças. Sentei-me e chorei por dias. Abandonei a comida e me entreguei a fervorosas orações ao Deus do céu. Clamei: Senhor, Deus do céu, que mantém sua aliança de amor com aqueles que o amam e obedecem seus mandamentos, que teus ouvidos estejam atentos à minha prece. Confesso os pecados cometidos por mim, por minha família e pelo povo de Israel. Não obedecemos aos mandamentos, decretos e leis que tu, por meio de teu servo Moisés, nos entregaste. Nessa jornada incrível, preparei-me para algo grandioso, uma transformação que me levaria a liderar uma missão extraordinária. Jerusalém estava prestes a renascer, e eu seria o condutor desse renascimento. Minha história estava apenas começando. Lembrei-me da instrução que dizia: se formos infiéis, seremos dispersos entre as nações, mas se retornarmos a Ele e o obedecermos, Ele nos reunirá. Clamei pelo favor divino para com seu povo, resgatado com sua incomparável força. Minhas preces eram um apelo fervoroso para que Deus ouvisse a súplica de seu servo, enquanto eu me preparava para apresentar meu pedido ao rei, nutrindo a esperança de uma intervenção divina. Não me queixei, não busquei soluções rápidas, pois compreendi que meu primeiro passo era buscar a Deus com intensidade, por meio da oração e do jejum. Eu sabia claramente por quem estava intercedendo. Após 4 meses de espera e oração, finalmente chegou o dia que transformaria minha vida e a sorte do meu povo. Quando o rei notou minha expressão abatida, algo raro na corte, ele não pôde deixar de questionar a causa da minha aflição. Era óbvio que algo pesava em meu coração. Naquele ambiente da corte real, demonstrar tristeza era estritamente proibido, uma norma que vigorava em castelos de todo o mundo. A expectativa era que o monarca fosse tão compassivo que, ao seu redor, todas as tristezas desaparecessem.
O rei provavelmente se sentiu profundamente ofendido ao me ver tão melancólico. Mas para minha surpresa, ele percebeu minha aflição e estava disposto a levá-la a sério. As palavras seguintes do rei poderiam selar o meu destino, e o medo me dominou. No entanto, falei a verdade com respeito ao rei, desejando-lhe vida longa. Argumentei que minha tristeza não deveria ser uma surpresa, considerando o estado de ruína dos túmulos de meus antepassados e a destruição dos portões de Jerusalém. O rei então me questionou sobre como ele poderia ajudar. Era o momento que eu havia esperado, a resposta a meus 4 meses de oração. Sugeri que, se fosse do seu agrado, ele me permitisse ir a Judá, onde meus antepassados estavam sepultados, para liderar a restauração da cidade. O rei, acompanhado pela rainha, perguntou sobre a duração da minha ausência e data de retorno. Senti-me honrado por sua disposição em me enviar nessa missão. Com um plano meticulosamente elaborado durante o meu período de oração, solicitei permissão para enviar cartas a OS governadores da região do Eufrates, pedindo salvo-conduto até Judá, além de uma carta para Asaf, o guardião do Parque Real, para obter madeira destinada à reconstrução dos portões da cidadela, das muralhas da cidade e da minha futura moradia. Com as cartas de passagem segura do rei em mãos e um conhecimento preciso dos materiais necessários, eu estava preparado para agir. A graciosa mão de Deus estava sobre mim, e isso só poderia ser resultado de sua intervenção divina. Tudo estava pronto para a execução do meu plano. Apresentei-me diante dos governadores da região do Eufrates, e o rei também disponibilizou oficiais e cavaleiros do exército para me acompanhar. Além disso, forneceu abundantes suprimentos de madeira das florestas reais persas. Apesar de tudo parecer fluir conforme o planejado, a oposição logo surgiria. 2 opositores, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, demonstraram preocupação com a presença de alguém que investigasse os filhos de Israel enquanto Jerusalém permanecesse vulnerável. Para eles, a segurança do povo de Deus era irrelevante, desde que o templo estivesse erguido e a adoração prosseguisse. Mas essa oposição, que não se manifestara durante as fases de visão, oração e planejamento, surgiu assim que o progresso real começou. Ao chegar a Jerusalém com uma escolta militar e suprimentos de madeira do rei da Pérsia, muitos notaram minha presença, mas mantive em segredo a natureza da minha missão até o momento adequado. As pessoas de Jerusalém não haviam ficado ociosas. Elas simplesmente acreditavam que a situação era intransponível, dada a história de tentativas mal-sucedidas de reconstrução dos muros. Eu estava ciente disso quando declarei: a cidade está em ruínas, e seus portões foram consumidos pelo fogo. Era chegada a hora de colocar o meu plano em ação. Olhem para a situação em que nos encontramos. Jerusalém está em ruínas, e seus portões foram destruídos pelo fogo. Convido todos a unirem-se a nós na tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém e acabar com a nossa aflição. Quando compartilhei a visão de reconstruir os muros com os líderes da cidade, a reunião se tornou de importância monumental. Era evidente que eu não poderia realizar essa tarefa sozinho, pois necessitava do apoio dos líderes. Expliquei a eles como a graciosa mão de meu Deus estava sobre mim, e compartilhei as palavras do rei, assegurando-lhes que esse projeto não era meu, mas um plano de Deus. A história estava prestes a se desdobrar de maneira empolgante. Jerusalém estava prestes a renascer, e eu seria o condutor dessa renovação. Minha jornada estava apenas começando, mas os desafios que enfrentaríamos seriam imensos. Numa época de desafios e adversidades, eu, Neemias, ergui-me como um líder determinado a fazer a diferença. Minha missão: reconstruir as muralhas de Jerusalém. As marcas do passado estavam por toda parte, e a cidade estava em ruínas. As muralhas, outrora orgulhosas e protetoras, jaziam em escombros, uma triste lembrança do que já era. Os líderes da nossa comunidade responderam prontamente ao meu chamado, e juntos iniciamos essa nobre empreitada. No entanto, enfrentamos oposição implacável. Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial Amonita, e Gion, o árabe, zombaram e menosprezaram nossos esforços, questionando se estávamos nos rebelando contra o rei. Eles tinham conexões influentes, mas nada poderia abalar nossa determinação.
Em meio à zombaria e desdém, permanecemos inabaláveis em nossa fé. Nas adversidades, recorremos à oração, clamando a Deus para que nos protegesse e fortalecesse nosso povo. Nada poderia nos deter. Cada um de nós, independente de sua habilidade, se dedicou à reconstrução. E nossa unidade era nossa força. Então é isso. Você se empolgou com a história de Neemias e a incrível jornada de reconstrução? Nós também. Queremos convidar você a se juntar à nossa comunidade apaixonada, onde compartilhamos novos vídeos todas as semanas. Dê um like se você ficou inspirado com a história de Neemias e se acredita no poder da perseverança. Deixe um comentário compartilhando suas reflexões ou experiências pessoais que se relacionam com a história. E é claro, inscreva-se na nossa comunidade para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Vamos construir juntos um lugar onde podemos encontrar inspiração, aprendizado e conexão. Junte-se a nós hoje.